Os sinais estão acontecendo, mas o que de fato trará Yeshua? O que vai fazer o Filho de Deus retornar? Parece uma pergunta difícil, e uma possível resposta que você já ouviu não se trata nem da volta dele, mas de que você precisa estar preparado, porque ele virá como um ladrão, ou porque nós não sabemos quando ele vem. Enfim, esse tipo de coisa, né, é muito comum da gente ouvir por aí. O que nós sabemos são os sinais que vão acontecer antes do retorno de Yeshua. E olha só, muita coisa já está acontecendo. A gente precisa ficar esperto com os sinais, precisamos estar atentos. Nós estamos em meio a um evento histórico de fato, que é essa guerra aí entre Israel e o Hamas, que está tomando uma proporção muito grande e nós não sabemos o que de fato vai acontecer após esses eventos. E eu estou falando isso tudo porque Israel é um modelo, é um relógio para o mundo, é a referência a tudo que se trata de profecia. Mas vamos lá, eu quero ser o mais objetivo possível, e a primeira coisa que nós precisamos ter em mente para que Jesus volte, o povo dele tem que o reconhecer e o aceitar. Enquanto isso não acontecer, ele não virá. E isso não são palavras minhas. E isso está lá no Evangelho de Mateus. Nós precisamos estudar um pouco esse Evangelho. Afinal de contas, foi um presente dado ao povo judeu. E isso mesmo, o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. O alvo de Mateus foram os judeus. Inclusive, há muitas curiosidades a respeito desse evangelho, algumas profecias, porque Mateus ele faz questão de destacar qual profecia se cumpriu, de qual texto bíblico, de qual texto da Torá, e nós temos uma forma de interpretação que o próprio Mateus colocou ali. E é onde eu acredito, como muitos outros estudiosos, que o Evangelho de Mateus ele foi escrito em hebraico, possivelmente um aramaico, mas com uma referência grega, né? Afinal de contas, dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, então há uma possibilidade de que Mateus tenha tido este evangelho como uma referência. É por isso que Mateus precisou se esforçar muito para que esse evangelho ele fosse compreendido pelos judeus, os estudiosos da Torá, pelos fariseus, que é um tema que a gente pode depois abordar, falar um pouco sobre o que é um fariseu. Mas esse é o público que Mateus escolheu para que o seu evangelho fosse escrito. Provavelmente você não sabe disso, mas o judeu ele tem uma forma diferente de interpretar a Bíblia como um todo, alguns até mesmo no Novo Testamento, porque existem muitos que creem que Yeshua é o Messias e eles se dedicam bastante no estudo não só do Tanakh, mas da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E não é Tanakh não, é Tanar. Desculpa, tá? Eu vou corrigir isso daí. Mas você sabia que existem muitos mistérios ali no Evangelho de Mateus? É muito difícil de você entender em uma só leitura. Às vezes as pessoas elas interpretam de forma direta, objetiva, mas quando um judeu ele abre o Evangelho de Mateus para ler, ele tem uma visão muito diferente da nossa. Eles se deparam com, por exemplo, Midrashim, que são comparações e até mesmo interpretações de outros textos da Torá, do Tanakh. Mateus ele faz isso. Um dos mais comuns é o de chamar Jesus de Nazareno. Ele diz que Jesus ele vai morar em Nazaré e que por isso Yeshua é chamado de Nazareno, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mas onde é que está essa passagem? Onde é que está essa profecia? Quem que falou a respeito disso? Eu já vi gente falando que é porque Jesus era nazireu e tá falando a respeito do voto do nazireado, enfim, não é isso. O profeta Isaías, no capítulo 11, ele escreve a respeito de um ramo que emergirá do tronco de Jessé. E se você ler esse texto em hebraico, você fizer uma interpretação como os rabinos fazem, você vai entender logo de cara o que Mateus estava causando, qual era a intenção dele em escrever, dizendo que era uma profecia. Você compreende que o que Mateus está fazendo aqui é um midrashim, ele está comparando esse texto e ao mesmo tempo interpretando a profecia de Isaías no capítulo 11. Não tem nada a ver com esse negócio de nazireado. Provavelmente Jesus não era nazireu, mas a gente fala sobre isso
depois. Fora isso, o judeu ele também vai ler, por exemplo, sobre a transfiguração, e ele vai entender a transfiguração, porque não é a primeira vez que isso aconteceu. Quando eles leem a respeito de Jesus acalmando a tempestade, também não é algo que aconteceu do nada. Existem textos específicos no Tanakh que falam a respeito disso. Fora as halahá, sheilá, midrashim, que Jesus ele utiliza em suas pregações, que Mateus faz questão de colocar ali. E é nesse evangelho que nós temos a chave mais poderosa, o texto, a passagem que fala de forma objetiva a respeito da vinda de Jesus, ou do que deve acontecer. Se você ler no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, no versículo 31, o próprio Jesus ele diz: ele só retorna quando o povo dele clamar, quando eles disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias prometido, aí Jesus ele vem. Esse é um segredo que muitos não te contaram e usam o argumento de que há pessoas no mundo que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Sim, muitos ainda precisam ouvir a respeito do Evangelho, mas não é só isso que trará Jesus de volta. Primeiro, as pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus, mas para que ele retorne, algo muito mais difícil tem que acontecer. O povo dele, que até hoje não crê, eles precisam reconhecê-lo como Messias. E é por isso que eu tô aqui. Esse é o maior propósito do canal, é fazer com que os judeus, o povo eleito, reconheçam Yeshua como o único e suficiente Salvador. Nós, gentios, cristãos, enfim, cremos pela graça do Eterno. E esse é o maior sinal de que ele é o Messias. Ele trouxe todos os princípios, ele trouxe a Torá, ele trouxe a história de muitos homens de Deus para as nações. Foi o único homem, o único judeu que conseguiu fazer isso, foi Yeshua. Nós hoje sabemos quem é Davi, quem é Moisés, quem foi Sansão, Salomão. Ele cumpriu esse requisito para ser Messias, espalhar a palavra do Eterno para todas as nações. Yeshua, ele faz isso e ainda escreve essa palavra em nossos corações. Nenhum outro rabino, por mais inteligente, por mais intelectual, por mais espiritual que seja, não conseguiu fazer e jamais vai conseguir fazer o que Yeshua ele fez. E é por isso que eu e você temos um papel muito importante com tudo isso. Mas é tema para o próximo vídeo. Nós vamos falar a respeito do que fazer, o que de fato nós devemos fazer para que o povo judeu reconheça Yeshua como o seu único e suficiente Salvador. Então inscreva-se no canal, clique em gostei, ative o sininho, porque quando tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Eu preciso saber o que você pensa a respeito desse assunto. Esse é um dos pontos que vai trazer Jesus de volta. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensa a respeito. Eu fico por aqui. Shalom Adonai.